A Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo, é conhecida também como Ilha das Cobras, por abrigar uma diversidade de serpentes, entre elas a jararaca-ilhoa. Recentemente, cientistas encontraram um tesouro ecológico submerso, um recife de coral a 12 metros de profundidade. É o primeiro registro desse berçário da vida marinha, mais ao sul do Oceano Atlântico. Durante esse mergulho que foi a surpresa, quando a gente percebeu ali uma estrutura, no fundo, bem diferente daquilo que era conhecido pela ciência até então, que é esse recife de coral. Essa descoberta, a implicação é que é o recife de coral mais ao sul do Atlântico. Antes desse nosso trabalho, o Abrolhos era considerado o recife de coral mais ao sul. Era para ser só mais um mergulho da equipe de pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo na Ilha da Queimada Grande. Ao descer cerca de 12 metros, a equipe liderada pelo biólogo e professor de Ciências do Mar, Guilherme Pereira Filho, se deparou com um grande recife, nunca visto antes na região. A estrutura calcária de cerca de 75 mil metros quadrados foi construída por uma única espécie de coral. A descoberta foi mantida em sigilo até o mapeamento detalhado da área. Quais são as características desse recife de coral? O que você pode contar para a gente? Características é que ele começou o seu crescimento há 5 mil anos atrás. A gente já conseguiu fazer pesquisas sobre um olhar geológico e ter essas datas. E ele teve uma interrupção ao redor de 3 mil anos e depois um novo ciclo de crescimento, né? Então, diferente de Abrolhos e outros lugares, na Queimada Grande, uma única espécie de coral é essa construtora. É a construtora desse recife, né, que chama Madrassus decax. O interessante dessa história é que ela também revela para a gente que o clima do litoral de São Paulo ele foi diferente ao longo dos últimos 5, 6 mil anos, né? Então a gente teve aqui, ao redor de 6 mil anos, um ambiente com características muito mais tropicais, né, do que a gente tem hoje. Por que causou tanta surpresa encontrar por ali um recife de coral? É incomum ter recifes de coral ao sul do Atlântico? Existem recifes de coral. O Banco dos Abrolhos é um complexo recifal, o maior aí do Atlântico Sul. Mas o sul do Banco dos Abrolhos, que está ali na frente do norte do Espírito Santo, era conhecido para a gente como o limite da ocorrência dessas estruturas construídas por corais. Então, a surpresa foi porque uma distância tão longa nessa lacuna e encontrar aqui uma estrutura recifal. E por que essa surpresa? Porque, em geral, os recifes ocorrem em águas com temperatura acima de 18 graus, em águas com condições mais claras. Então, esses recifes que a gente tem aqui no Atlântico Sul são considerados os recifes marginais, aqueles que estão na margem das condições ideais para a existência de um recife. E ele tem um alto nível de diversidade biológica, de biodiversidade? Essa é a pergunta que a gente precisa entender um pouco melhor, mas, de fato, esse litoral de São Paulo, ele é uma área de reprodução de muitas espécies, de peixes de grande porte, as caranhas, alguns tubarões. Agora, recentemente, a gente tem uma tartaruga de couro desovando aqui na região. Então, essa é uma região que eu acho que a ciência ela ainda olha pouco. É uma região claramente especial do ponto de vista ecológico, mas que a gente precisa ainda entender melhor o papel de cada compartimento desses ambientes na biodiversidade. A parte terrestre da ilha é restrita apenas a pesquisadores, por abrigar uma grande quantidade de serpentes. Uma espécie endêmica que só ocorre nesta unidade de conservação é a jararaca-ilhoa, criticamente ameaçada.
A descoberta do Recife aconteceu durante o debate sobre o plano de manejo da APA Marinha do Litoral Centro, onde a Queimada Grande está localizada. O decreto foi aprovado em março de 2021. A pesca e o mergulho são permitidos na área. A gente tinha consciência de que, apesar dessa descoberta, há um uso histórico do espaço e essa discussão ela cabe à sociedade, como conduzir, né? Então, a gente, naquele momento, junto com os gestores e com outros pesquisadores e pescadores e usuários, a gente também bateu muito nessa tecla da necessidade de entender melhor esse uso e desenhar, então, estratégias de uso do espaço com a conservação desse ambiente único. Então, no decreto do plano de manejo, ele já institui ao redor da Ilha da Queimada Grande uma área de interesse turístico. E essa área ela agora deve ser pensada e zoneada num regramento que permita um uso consciente daquele espaço. Então, essa é o que a gente espera, que ali seja um espaço de inovação na conservação marinha de São Paulo e até do Brasil, né?